Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, meu nome é Nabili, para quem não me conhece, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Gente, vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha carteira de FIIs, que está caindo aí mais de R$ 3.000. Gente, sim, gente, um valor super expressivo, a carteira tá caindo, tá? E eu vou explicar aqui no vídeo para vocês o que está acontecendo, né? Por que dessa tamanha queda na minha carteira de FIIs, tá bom? Eu vou explicar tudinho o que aconteceu, como que eu tô lidando com isso, tá? E como você aí do outro lado pode aprender com essa situação. Então, bora lá pro vídeo. Então, pessoal, vamos analisar aqui a carteira, como ela tá hoje, tá? Então, a gente pode ver aqui que, ó, o valor aplicado está em 89.499. Então, esse é o valor que eu coloquei, né? Ou seja, o dinheiro que eu tirei do meu bolso e coloquei na carteira. E hoje o saldo bruto que eu tenho é de 85.991. Então, uma variação aí de 3,92%, quase 4% negativo na carteira, tá bom? E se a gente olhar aqui no panorama geral, a gente vê aqui pequenos meses em que eu tive pequenas quedas, né? Mês de maio, mês de junho, mês de julho, você consegue ver aqui embaixo que teve pequenas quedas, né? E essa queda aqui do mês de setembro é uma queda mais acentuada, talvez é uma das primeiras quedas aí que eu tenho pego, né? Desde que eu comecei a investir de forma mais acentuada, tá bom? Então, bora lá. Eu não vou falar aqui sobre a minha carteira de ações, porque o vídeo é justamente sobre a carteira de FIIs, mas eu só vou mostrar aqui para vocês que a minha carteira de ações hoje está com uma valorização de 6,6%. Então, isso também tem ajudado aí a segurar um pouquinho, né, o valor do patrimônio e não tem deixado cair tanto assim o valor dos meus investimentos. Então, agora a gente vai partir aqui para a carteira de FIIs, tá bom? Que é o foco do vídeo, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os ativos, tá bom? Então, vocês podem ver aqui na minha carteira de FIIs que praticamente todos os FIIs aí da minha carteira estão caindo, tá? Menos esses dois aqui, que estão aqui embaixo, que são fundos de papéis, que é o VGIR, tá? E o KNSC, por quê? Eles são aí FIIs de papel que estão atrelados ao CDI. Então, eles têm essa pequena valorização e essa pequena vantagem em relação aos outros FIIs, que a maioria são de tijolo, tá bom? Então, bora lá. Ó, vamos ver aqui. Primeiramente, a gente vai analisar aqui o HGBS, que é um fundo de shopping, tá? Ele tá caindo aí 8,50%. O meu preço médio era 223 e o preço atual dele tá 204, tá? Eu tenho um valor aí de 10.225 investido, tá? A porcentagem aqui na carteira dele tá de 11,89. Essa porcentagem, ela é calculada em cima do valor e não em cima das cotas, tá? Só para que vocês tenham um pouquinho mais de clareza aí, tá? Quando vocês verem o vídeo. Outro fundo desvalorizado aqui, XPLG11, também fundo de shopping. Não, desculpa, fundo de logística, né? Então, o XPLG, gente, ele tá aí com valor de 108, valor médio, tá? E agora ele tá custando 99. Então, vocês conseguem ver aí que com todo esse desconto aqui de 8,42, ele tá aí quase que R$ 10 a mais acima, né, de desconto, tá? Outro fundo aqui é o ALZR também, é um fundo de logística, tá? Ele tá com 112 de preço médio e agora, no momento atual, tá com 104 o valor dele de mercado, tá? Uma desvalorização aí de 6,71%. Outro fundo aqui muito bom também que tá descontado é HGLG aí, eu tenho 45 cotas dele, o valor médio que eu tenho é 160, ele tá com 158. Então vocês podem ver que o preço aqui médio meu é mais ou menos o preço que tá aí para venda, tá? Então ele teve uma pequena desvalorização, só 1,30%. Então esse é um fundo muito bom mesmo que eu gosto, bem resiliente, tá bom? Lembrando que aqui não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda de ativos, tá? Só estou mostrando aí minha carteira para que vocês possam acompanhar. Outro fundo aqui também que está bem desvalorizado é o VISC11, tá? Que está com 118,44 de preço médio e o preço atual de 107, desvalorização de 9,58, tá bom? Já já eu vou falar do KNRI, eu não pulei ele aqui, é que eu vou deixar ele mais para o final para vocês tentarem entender, que eu vou dar um exemplo legal aqui dele, tá? O outro fundo também é CPTS, né? Que também é um fundo de papel e que está desvalorizado, tá? Ele está com 8,38 de custo médio e no momento 7,97, a desvalorização de 4,90, tá? Eu tenho 6,61% dele na minha carteira, tá bom?
Outro fundo aqui desvalorizado também de shopping, que é o XPML, excelente fundo também. Ele tá com um preço médio de 112,62 e o preço atual de 108,13, tá bom? Então ele tá aí com a desvalorização de quase 4%, tá bom? E um outro fundo que tá caindo aqui super pouco é o KNSA, que é um Fiagro, tá? Eu tenho 30 cotas dele e o meu preço médio aí, praticamente vocês podem ver, é o mesmo, muda centavos, né? Ou seja, ele não foi aí tão impactado ainda por conta dessa queda, né, nos FIIs imobiliários. Pessoal, então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o KNRI. E por que eu deixei o KNRI por último? Para que a gente possa fazer uma pequena análise e vocês consigam entender aí com um pouco mais de clareza como funciona essa desvalorização dos FIIs, tá bom, gente? Então, analisando aqui o KNRI, eu tenho o preço médio dele de R$ 157,29, tá? O preço atual dele está sendo comercializado por R$ 138,77, tá? Eu estou com uma desvalorização dele de 11,77%, tá? O valor que eu tenho investido nele aí é R$ 6.938,50, tá? A porcentagem dele aqui na minha carteira representa 8% da minha carteira, tá bom? Então eu queria falar um pouquinho aqui para vocês do KNRI, como que ele funciona, tá? O KNRI, gente, ele é um fundo de tijolo, né, da Quineia, tá? Ele combina aí numa única carteira 21 imóveis, tá? Que estão bem localizados, tá bom? E para conferir uma maior estabilidade e receita, né, e menor risco de vacância, ele tem aí no portfólio 765 mil metros quadrados de edifícios corporativos e de galpões logísticos também, tá bom? Ele sendo o único FII com esse tipo de estratégia, tá bom? O fundo, ele possui aí um total de 110 contratos de locação e mais de 90 inquilinos, então ele é um fundo extremamente diversificado, tá bom? E ele traz aí essa diversificação para o portfólio, né? Então é bastante interessante, tá? Outras informações que eu peguei aqui a respeito do fundo, que atualmente os imóveis de logística, eles são responsáveis por cerca de 55% da receita do fundo. Olha que legal. Sendo que os edifícios corporativos são responsáveis por 45%. E 66% da receita do fundo está localizada no estado de São Paulo, tá? E mais de 55% dos contratos deles são atípicos, que traz bastante segurança para o fundo. Então eu queria trazer essa análise para que vocês entendessem que apesar deste fundo estar bastante descontado na minha carteira e estar com grande desvalorização no momento, ele me parece ser um fundo de excelente qualidade, tá bom? Ó, eu só queria mostrar aqui para vocês o gráfico do KNRI, tá bom? Então, na data de hoje, ele está em queda, né? Se a gente olhar aqui o gráfico para o prazo de um mês, vocês veem que ele tem uma desvalorização de 10,27. É bastante, né? Uma desvalorização, desculpa, bem expressiva, tá? Se a gente olhar aqui há 6 meses, ele continua desvalorizando e a desvalorização só aumenta, 16,70% nos últimos 6 meses. Mas se a gente for olhar aqui, por exemplo, o prazo de 5 anos, ele continua aí também com uma desvalorização de 12,61%. Então, ou seja, nos últimos 5 anos, esse fundo vem se desvalorizando, apesar dele ter uma boa qualidade. Mas se a gente olhar aqui na máxima histórica, ou seja, em todo o período que esse fundo entrou, né, no mercado e começou a comercializar as suas cotas, a gente consegue ver que todo esse período ele teve uma valorização de 38%, né, quase 39%. Então a gente percebe que a longo prazo, sim, esse fundo é um fundo rentável e um fundo que traz aí, né, ganho para o cotista. Então, sempre é bom a gente analisar a longo prazo, né? Porque eu creio que os investimentos a longo prazo, eles costumam dar maior rentabilidade, tá bom? Então, essa é uma visão geral aí que eu queria dar para vocês sobre esse fundo.
Então, só para a gente contextualizar aí o porquê, né, da minha carteira de FIIs estar caindo tanto, gente, um dos principais motivos aí é por conta do aumento da taxa Selic, tá? A taxa Selic ela foi ajustada e atualmente ela está em 10,75%, tá? Então, quando a taxa Selic ela é ajustada para cima, os fundos imobiliários, principalmente de tijolos, caem. Então, isso influencia muito o mercado, porque quando os fundos de tijolos começam a cair por conta da taxa Selic, ou seja, do aumento aí, né, dessa taxa, as pessoas acabam migrando, né, os investidores acabam migrando para a renda fixa, porque quando a taxa Selic é ajustada para cima, a renda fixa fica atrativa, com bons rendimentos, né, e como ela é um investimento mais seguro, as pessoas se sentem atraídas a mudar para esse tipo de investimento. Então a gente junta aí dois fatores, né, o aumento da taxa Selic e a migração dos investidores para a renda fixa, abandonando a renda variável, vendendo as suas cotas, né, e indo para a renda fixa. Então, essa junção desses dois fatores é praticamente aí que uma junção explosiva, né? Então a gente junta tudo isso e acaba acontecendo esse tipo de queda, tá bom? Então, só para a gente ter essa visão geral de como que simplesmente o aumento de uma taxa, da taxa Selic, né, que controla aí a inflação, impacta tanto nos nossos investimentos, tá bom? Então isso explica a desvalorização aí dos FIIs na minha carteira. Então agora eu queria compartilhar aqui com vocês como que eu estou lidando e reagindo com essa situação, tá bom, gente? E a minha resposta aí para todas essas perguntas é sim, gente, eu continuo comprando cotas de fundos imobiliários. Eu não pretendo vender as minhas cotas, porque, gente, eu acredito que esses fundos, tá? Eles têm bons fundamentos, né? Eu estudei todos eles para colocar na minha carteira, tá bom? Então eu acredito que essa queda, ela é temporária e ela é por conta de razões mais macroeconômicas, né? Do que em relação à minha carteira em si, tá bom? Eu acredito que esses fundos imobiliários, eles não perderam os seus fundamentos, né? Eles continuam trabalhando de forma eficiente e isso faz com que eu veja esse momento como um momento de oportunidade, né? Um momento onde eu posso aportar mais, comprar bons ativos a bons preços, a preços descontados, o que faz aí com que a minha carteira a longo prazo se valorize. Porque, gente, uma coisa que eu tenho em mente e que é extremamente importante para você que vai começar a investir é que você entenda que a gente, como investidor, ganha por cotas adquiridas e não por valor investido, tá? Então, deixa eu explicar aqui para vocês mais ou menos como funciona. Digamos que eu tenho 10 mil reais investidos em um fundo imobiliário X. E a Mariazinha, minha amiga, ela tem 10 mil também investido no mesmo fundo que eu tenho. Só que eu, com 10 mil investido, tenho 100 cotas. E a Mariazinha, com 10 mil investido do mesmo fundo, tem 50 cotas. Quem vocês acham que vai ganhar mais rendimento? Eu ou a Mariazinha? É lógico que sou eu, porque eu tenho 50 cotas a mais do que a Mariazinha. Então isso me traz um retorno muito maior, tá? Então eu estava sim esperando uma oportunidade como essa para aportar mais, porque quando eu comecei a investir, gente, eu comecei logo após a pandemia, então os preços já estavam muito mais altos, tanto que vocês podem ver no vídeo que o meu custo médio ele é um pouco mais alto, porque quando eu comecei a comprar, os fundos estavam se valorizando, porque a taxa Selic estava caindo. Então agora eu estou no cenário inverso, apesar de eu estar perdendo aí um valor de patrimônio, perdendo assim, porque para eu perder o valor de patrimônio eu teria que vender as minhas cotas, então eu tô perdendo nada, né? Então, assim, só para contextualizar aqui vocês, a gente ganha mesmo o valor de rendimento por cota. Então, isso para mim, como investidor, é uma excelente oportunidade, porque eu posso comprar muito mais. Vocês veem que tem fundos descontados aí por até mais de 10 reais. Então, ou seja, se eu comprar 10 cotas daquele fundo e aquele fundo custar 100, eu vou praticamente ganhar uma cota aí de graça só com desconto desses FIIs imobiliários, tá bom? Então, é uma excelente oportunidade, principalmente para quem pensa no longo prazo, tá bom, gente? Então, eu espero que tenha ficado claro aqui esse exemplo que eu dei para vocês. Então, uma reflexão que eu tiro aqui a respeito de tudo isso que tem acontecido ultimamente com os fundos imobiliários e principalmente com a minha carteira, gente, um aprendizado que eu acho extremamente importante aí, né, é estar preparado para esses momentos de volatilidade do mercado, né? Para que a gente não seja impactado de uma forma negativa e venha cometer erros aí, né?
impulsionados por emoção e não por razão, tá bom, gente? A gente tem que entender que uma carteira de investimentos, ela passa, né, por esses momentos de altos e baixos, tá bom? O importante é a gente manter a calma nesse momento, confiar na análise que a gente fez quando a gente colocou esse ativo na nossa carteira, né, e seguir a estratégia. E agora eu quero fazer uma pergunta para você que está aí. Como que você está reagindo à queda dos seus FIIs imobiliários? Você tem FIIs imobiliários caindo aí na sua carteira? Compartilha aqui comigo nos comentários que eu quero saber se eu não estou sozinha nesse barco. Desde já eu agradeço por todo mundo que ficou no vídeo até agora. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui para ajudar a pessoa, se inscreve no canal, ativa, gente, o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum dos vídeos aqui no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!